Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Hoje, em História, trabalharemos as páginas 56 e 57 do livro e vamos falar sobre o Brasil africano. Para tanto, a gente vai ler alguns textos e eu preciso que vocês acompanhem a minha leitura. Vamos começar? Livro de História, página 56. O Brasil africano. Até 1530, aproximadamente, a principal atividade econômica dos portugueses no Brasil era a extração do pau-brasil, feita com mão de obra indígena. Então, vocês viram comigo em aulas passadas que o primeiro produto explorado pelos portugueses colonizadores foi justamente a árvore chamada pau-brasil. E quem fazia todo o trabalho pesado? Os índios. Só que os índios não queriam mais fazer o trabalho pesado e os portugueses perceberam que eles tinham que ocupar esta terra, porque outros povos europeus, como franceses e holandeses, tinham interesse de vir para cá ocupar essa terra e de se tornarem também donos desta terra. Então, o que os portugueses fizeram? Eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Eles começaram a investir em lavouras, em plantações de lavoura de cana-de-açúcar. E também na produção de açúcar, que era feita nos engenhos. Como os índios, eles estavam fugindo, eles não queriam mais fazer o trabalho pesado, os portugueses, eles tiveram que trazer uma outra mão de obra para fazer esse trabalho que os portugueses não queriam fazer. E a solução foi trazer negros que foram escravizados, que vieram da África. Continuando, nesse período os portugueses decidiram iniciar a colonização do território com o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar, que era vendido na Europa. Além disso, precisavam plantar e ocupar a terra para tomar posse dela. Caso contrário, outros povos europeus viriam se estabelecer aqui, como pretendiam, por exemplo, os franceses e os holandeses. Como a atividade açucareira no Brasil tornou-se muito lucrativa, ou seja, começou a render muito dinheiro, muita riqueza para os portugueses, os colonizadores buscaram ampliar a produção, eles aumentaram ainda mais a produção, tá? do açúcar. Para isso era preciso dispor de mais trabalhadores nas lavouras de cana-de-açúcar e nos engenhos. Os portugueses passaram a usar mão de obra escravizada, trazida de diferentes regiões da África. Esses homens e mulheres possuíam línguas, religiões, habilidades e costumes diferentes. Aqui vocês têm uma introdução bem simples de como os negros africanos foram trazidos aqui para o nosso território. Em seguida, vocês têm um mapa que tem o título Rota do Tráfico de Escravizados, século 17 e 19. Observe que de um lado vocês têm o continente africano, está pintado de verde e uma parte pintada de laranja. Atravessando o Oceano Atlântico, do outro lado vocês têm o Brasil e algumas cidades do Brasil. O que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar estes escravos que vieram desta parte verde aí, da parte laranja, e para qual cidade do Brasil eles foram. Tem uma legenda aí embaixo, ó, do lado esquerdo. Pintado de laranja são os bantus e pintado de verde são os sudaneses. Então vamos fazer a nossa legenda? Vocês vão preencher esta coluna que tem aí embaixo. Primeiro tem o nome de cidades brasileiras. A primeira cidade que vocês vão escrever, lembrando que tem que ser com letra maiúscula, São Luís. Embaixo de São Luís, Recife. Embaixo de Recife, Salvador. E por último, Rio de Janeiro. Então eu vou falar o nome das cidades mais uma vez para vocês escreverem no primeiro lado da legenda. São Luís, embaixo Recife, embaixo Salvador e por último Rio de Janeiro. Ao lado, vocês vão escrever grupos que chegaram aqui, vocês vão relacionar. Essas cidades estão relacionadas a quais grupos? Olha no mapa e na legenda, vocês vão ver que São Luís está pintado de laranja. Na legenda está dizendo que laranja são os bantus. Então, ao lado de São Luís, bantus. Ao lado de Recife, também os bantus. Ao lado de Salvador já está pintado de verde, vocês podem olhar aí no mapa. São os sudaneses. Então, ao lado de Salvador, sudaneses. E ao lado do Rio de Janeiro, os bantus. Agora vamos para a leitura da página 57.
Nem sempre as pessoas migram por escolha delas. Às vezes elas são forçadas a migrarem. Isso vocês também já aprenderam com a prof. Os africanos, por exemplo, não migraram para o Brasil por vontade própria. Eles foram trazidos à força para servir de mão de obra nas lavouras e em outros tipos de trabalho. Os africanos eles não foram trabalhar apenas nas lavouras de cana-de-açúcar e nos engenhos. Muitos também foram trabalhar na casa dos donos dos engenhos. Eles foram aprisionados em vários lugares da África e trazidos para cá como escravos. Vinham nos porões escuros e abafados dos chamados navios negreiros. Vocês têm embaixo uma foto que representa muito bem como é que era esta vinda deles nesses navios, chamados navios negreiros. Eles não tinham nenhuma condição de higiene. Muitos deles morriam no meio do caminho por conta de doenças que eles pegavam. A travessia do Oceano Atlântico em direção ao território brasileiro era longa e difícil para os africanos. As condições de higiene dos navios eram péssimas, principalmente em razão do calor e da enorme quantidade de pessoas viajando juntas. A alimentação era muito pobre em nutrientes. Por isso, muitos escravizados acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao local de destino, que seria o Brasil. As doenças contaminavam rapidamente os africanos e os sobreviventes chegavam bem fracos aos portos de desembarque. Os africanos que se tornavam escravos geralmente eram separados de seus parentes e amigos no momento do embarque, nos navios negreiros. E isso causava bastante sofrimento para essas pessoas. Então, dá para a gente imaginar um pouco como foi difícil para os negros africanos que eram capturados, feitos escravos. Eles eram obrigados a atravessarem o Oceano Atlântico da África até o Brasil para aqui trabalharem como escravos, eram separados de suas famílias e eles realmente faziam trabalho escravo e eles não recebiam nenhum dinheiro, nenhum salário pelo trabalho que eles faziam. Eles eram comprados e tinham que fazer o que os seus donos queriam. Eles eram vistos como mercadorias. Tem uma atividade aí embaixo que está escrita assim, ó. Porque a travessia do Atlântico era muito difícil para os africanos. O que acontecia na travessia da África até o Brasil? Eles atravessavam o Oceano Atlântico, por isso que aqui está falando a travessia do Atlântico. Eles iam nesses porões. Tinha alguma condição de higiene? Nenhuma. Eles eram bem alimentados? Muito pelo contrário. Comiam pouco e a sua alimentação não tinha quase nutriente nenhum. Além disso, eles se contaminavam muito fácil. Quando um adoecia, era muito fácil daquela doença ser transmitida para outra pessoa, porque todos estavam muito juntos, tá? Então, o que vocês podem colocar como resposta aí? Porque as condições de higiene dos navios eram péssimas, vírgula. As viagens eram longas e a alimentação era muito pobre em nutrientes. Vou repetir. Porque as condições de higiene dos navios eram péssimas, vírgula, as viagens eram longas e a alimentação era muito pobre em nutrientes. Crianças, assim termina a nossa aula. A gente deu uma leve introdução de como os negros africanos foram obrigados a virem para este território que hoje se chama Brasil. No futuro, vocês vão ter bem mais conhecimento sobre esta situação. Beijos no coração, prof. ama todos vocês, está com saudades.